Confederação Nacional dos Servidores Públicos, mais uma vez, tem a grata satisfação, tem o prazer de receber o nosso amigo de tantas lutas, de tantas batalhas, que é o doutor Paulo Sebastião Gonçalves Olímpio. Ele é o nosso vice-presidente da primeira região da CNSP, que envolve o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o Paulinho, por 35 anos, é o presidente da Associação dos Servidores de Justiça do Rio Grande do Sul, a SJ. Então, hoje, Paulinho, nós recebemos com satisfação, queremos agradecer sua presença, e hoje tem um tema especial que nós precisamos divulgar muito, de debater muito, que é a reforma administrativa. Uma reforma que realmente, na nossa visão, está, vamos dizer, se aprovada da forma que o governo federal está apresentando, ela vai destruir o serviço público, ela vai precarizar todo o serviço que está sendo colocado a serviço do povo. Então, nós até fizemos, você já recebeu, um trabalho que foi junto com o doutor Júlio Bonafonte, e que nós elencamos, porque nós, é claro que o ideal, Paulinho, na nossa visão, era que essa PEC 32 fosse rejeitada. Mas, devido à composição política, nós achamos que mais cedo ou mais tarde ela pode ser aprovada e nós temos que salvar algumas coisas básicas, algumas coisas mais importantes que afetam diretamente o servidor público. Eu poderia citar a estabilidade, poderia citar o regime jurídico único, eu poderia citar tantas outras coisas que estão retirando, de direitos sendo retirados dos servidores, e, inclusive, mostrando que, talvez até por uma mentira no projeto, eles mencionam que é somente para os servidores futuros, quando, na verdade, na hora em que você cria tabelas, cria cargos, você vai fazer com que os cargos atuais fiquem em extinção, e isso vai prejudicar o servidor atual, vai prejudicar na paridade o aposentado e o pensionista. Então, eu queria, dentro desse trabalho que nós encaminhamos, nós temos necessidade de nos unir, temos necessidade de fazer um trabalho conjunto para que a gente possa apresentar propostas e, principalmente, para a comissão especial, que é essa que vai verificar o mérito da reforma. Então, queria a sua opinião, Paulinho, sobre esse preâmbulo que eu estou fazendo. Estimado presidente, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui na CNSP, conversando com o meu querido presidente, com nossos colegas diretores e também com os colegas que nos ouvem, a sociedade que nos acompanha. A gente tem uma dificuldade de absorver, né, o que está acontecendo nesse país. Nós que já temos alguma vivência, já passamos por reformas, por outros momentos, né, estamos assim estupefatos até com o que está acontecendo, porque nós tivemos um processo constituinte, né, bem extenso, uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa situação ali ela trouxe assim, né, um apanhado geral das necessidades do país logo depois da redemocratização. Mas é certo que a sociedade é dinâmica, ela não é estática, ela tem alterações, né? Essas alterações são criadas em momentos que, às vezes, até por problemas de relacionamento entre os poderes, e essas criam fricções e terminam até havendo situações de risco, né, para a institucionalidade. Agora, nós pensamos assim, nada nos últimos tempos estava a exigir uma transformação desse calibre. Né? Nada, não tinha uma situação de risco, não tinha situação alguma. Então, eu penso que a gente tenha que considerar, não é? Vamos licença um pouquinho. Aqui no Sul, nós estamos hoje com 5 graus,
né, com sensação térmica de 1 grau. Então, pode imaginar que a dificuldade, né, da gente não passar por uma situação até de quase que resfriado. Então, voltando ao tema, eu queria dizer assim, ó, nós vimos uma alteração, um projeto, pensa assim, isso é alteração de lei só, isso é questão jurídica, né? Não é uma questão jurídica, nós estamos vivendo, né, uma transformação de modelo econômico. Está havendo uma adequação jurídica para uma ideia econômica. Sim, essa que é a realidade. Claro que isso não chega até a população. Imagine assim, que se houvesse uma alteração eleitoral tal que surgisse uma situação de hegemonia do Partido Comunista. O que faria? Colocaria na Constituição o fim da propriedade privada. Sim. É um dos eixos. Tá? As empresas também. A mais-valia dos trabalhadores está em discussão. Haveria uma alteração constitucional de fundo, seria votado, porque o conjunto da sociedade migrou para essa nova posição. Agora, o que aconteceu nos últimos tempos, não houve uma migração assim eleitoral de forma que conduzisse para esse processo, mas ele foi acelerado. Então, vocês observem o seguinte, se nós tivéssemos uma situação de normalidade sanitária, nós teríamos condições que a sociedade se reunisse para discutir essa alteração condicional na dimensão que está sendo proposta com a profundidade que ela precisa. Mas as pessoas praticando o isolamento social, as entidades também com o seu contingenciamento, né? Os deputados também tendo que se proteger do risco da doença, e não foram poucos que foram atingidos. Tu tem um processo de debate e discussão que, vamos dizer, de uma forma muito delicada, é um processo capenga, um processo que não está atuando na plenitude. Uma situação semelhante ao estado de sítio, porque as pessoas estão recolhidas, a limitação de pessoas em reunião. Tu não pode fazer uma reunião universal como quisesse, chamar todos os servidores, os trabalhadores e fazer uma plenária. Não, tem restrição de número de pessoas. Onde é que está a liberdade, então, do debate? E mais, numa situação de GLO, garantia da lei e da ordem, como aconteceu no Rio de Janeiro, 2 anos no final do governo Temer, as emendas constitucionais que estavam andando pararam, porque havia limitação à expressão, à liberdade, e era um Estado. Mesmo que seja em um só, o processo constitucional para, a alteração para. E na condição que nós estamos enxergando assim, pelo menos enquanto a SJ, que há uma ilegitimidade no andamento desse processo. Fora também entendermos que seguramente tem sugestões inconstitucionais. Não é o fato de passar na Comissão de Constituição e Justiça, por maioria de voto, democraticamente, que constitucionaliza. Pode ter defeito e, mais tarde, o Supremo ter que ser chamado para destruir a norma mal construída. Claro. Isso é uma coisa que, necessariamente, a sociedade civil vai ter que examinar e enfrentar. No direito alemão é muito comum se houver isto, de que emendas pode haver no processo condicional de renovação, de alteração, processos que seriam incondicionais e, ponto, não vai valer, pode estar muito bem feito, muito bonito, bem articulado, verbos bem conjugados, mas não funcionam. Não adianta isso. Então, presidente, eu penso que o processo constitucional que nós estamos vivendo, ele está cheio de dificuldades. A própria alteração do serviço público, criando 5 vínculos de trabalho, dando assim uma fragilidade, aí entra a questão do projeto econômico, bem claro. Se você tirar do Estado, passa para a iniciativa privada para ela fazer aquele atendimento. Agora, o problema é que o Estado entra exatamente para garantir a universalidade do atendimento, e a imparcialidade do atendimento. Todos serão tratados iguais, seja no SUS,
seja no sistema bancário, seja nas regras de atendimento, de qualquer necessidade. Não vai ter preferência. Isso não se consegue assegurar num processo precarizado, porque a pessoa que está no local, que está trabalhando, desempenhando essa função, não terá segurança para desenvolver a sua tarefa dos moldes que o cidadão precisa e vai tirar dele a sensação da segurança de que ele foi atendido na plenitude com aquilo que ele precisava. Aliás, vai esvaziar leis que foram criadas, né? A lei de acesso à informação, mas que informação? Como foi construída essa informação que a sociedade vai procurar, que um órgão público vai procurar? Imagina o Tribunal de Contas pedindo uma informação e recebendo uma informação com dificuldades de força, né, de realidade. Então, eu acho assim, que há que se realmente, mesmo com as dificuldades que nós temos, forçar o debate. Agora vem o recesso, não está com recesso, também recesso branco, aquela situação toda. Mas vejo com uma certa expectativa de sucesso o entendimento que as entidades estão fazendo. Olha, pela primeira vez, nós observamos que sem número de entidades está se unificando, né, num trabalho de organizar, direcionado, de sensibilizar a comunidade e sensibilizar o Congresso, que vai votar essa matéria. Vimos aí, por exemplo, recentemente, as centrais sindicais se organizando também, instituindo o Fórum Nacional das Centrais em proteção ao serviço público, em defesa ao serviço público. Isso já está, a partir disso, já tem eventos organizados. Agora mesmo, dia 29, dia 30, né, temos uma preliminar importante aí, né, no dia 29 as pessoas se inscreverem, de noite fazer a abertura, no dia seguinte fazer a participação efetiva nesse trabalho coletivo. Eu acho que será muito importante, que vai ajudar a tirar os eixos e encaminhamentos para poder fazer o enfrentamento dessa alteração. Se ela fosse uma necessidade, né, ela não uma coisa que fosse boa para o serviço público, boa para a sociedade, não teria uma reação tão violenta como está acontecendo, né, por parte daquelas pessoas que pensam pelo futuro desse país. Está acontecendo isso exatamente porque a proposta não é boa. E está sendo discutida no momento errado, está sendo discutida da forma errada. As pessoas têm que ter liberdade para poder discutir, não tendo liberdade, não é legítimo. Então, presidente, eu penso, né, que tem um caminho a percorrer, cumprimentar todas as entidades que estão participando desse esforço, cumprimentar a CNSP, que não tem se furtado, tem se colocado sempre na primeira linha, né, para ajudar essa luta de enfrentamento, de alteração, de revogação, de rejeição a esse projeto. Essa é a grande verdade que precisa ser dita. O projeto não é bom para o país. Nós, com 5 vínculos, né, a população não entende. Quer dizer 5 vínculos? 5 tipos de contratar pessoas, desde a forma mais segura até a mais precária. Você vai tratar com uma pessoa que não tem segurança. Você não vai ter o serviço. No lugar onde o lucro não funcionar, o serviço não estará à disposição. Provavelmente só para o Estado fazer a execução dele. A falta de pessoal, se foram tirados, não é? A própria situação de um novo funcionário ser diferente do atual funcionário, sim, já vai mostrar o abismo da forma de atendimento. Para o atual funcionário, ele não será atingido. Isso é uma falácia jurídica, porque eles ficam num regime em extinção que não tem extensão com o novo que chegou. Claro. Eu lembro assim que uma vez a gente tem que ter a singeleza, a simplicidade de agradecer quando nos ensinam as coisas. Em 89, nós estávamos num processo de greve no judiciário e tinha uma dificuldade muito grande, né, de poder avançar porque as situações estavam extremadas. Lembro da frase, né, de um presidente do tribunal que me ensinou aquilo e eu recolhi aquele ensinamento. O estado de anomia. Estado de anomia quando a lei nova, que vai ser forte, não chegou
E a lei velha, que por estar sendo alterada ainda tem força porque a lei é válida, mas não tem a eficácia necessária. Fica aquela zona cinzenta do vale e não vale, do pegou e não pegou. Não é? E aí as pessoas foram colhidas no meio dessa situação, que era a aplicação da Constituição de 88 e não estar completamente adaptada nos estados ao seu modelo constitucional, e ficou vazio no meio. Então, praticamente vivendo uma situação de fato e não de direito. Não é? Por que eu trago para isso, para o modelo que vem de discussão agora? Essa transformação vai gerar também essa situação. Assim, porque enquanto tu faz uma alteração na União, no Brasil, no Estado brasileiro, também vai ter que fazer adaptações nos estados. Claro. E nós vamos ter aí aquele momento que nada está firme, o chão se mexe para todos os lados. Não é? E vamos entrar num momento de anomia também. Então, presidente, acho que por todos esses motivos, né, é inadequado avançar esse processo. Penso que o mais adequado é a comissão, né, suspender os seus trabalhos, ou então votar pela rejeição, né, e suspender, que eu digo, para um momento futuro, de nova análise, porque a gente tem que entender também que as modificações constitucionais elas decorrem das maiorias consolidadas. E as maiorias consolidadas elas têm uma fotografia. Primeiro momento que ela se forma, ela realmente é firme. Ela é firme. No seu tempo, com o seu desenvolvimento de trabalho, começa a migração para novas realidades e novos pensamentos e novos momentos de forma de agir. Então, muito adiantado já esse processo de modificação, já não tem mais aquela consistência que tinha para dar sustentação para uma alteração forte como essa. Então, isso para um outro processo de escolha de direção nacional, talvez, vindo das urnas, um modelo já identificado, levasse à condição de uma aceitabilidade, porque seria construído esse novo modelo a partir também, né, de uma discussão pré-eleitoral. As propostas vencedoras serão as praticadas. E nós tivemos, todos sabem, de um processo eleitoral muito pequeno no processo que antecede a atual situação que vivemos. Eu sou pela democracia, eu sou pelo ganhou, levou, eu acho que está certo, tem direito de executar, só que tem que ter clareza. E não tendo clareza, está viciado o processo. Não tendo liberdade para a sociedade participar, está viciado o processo. Então, dentro da reforma administrativa, nós temos muitas coisas técnicas, né? Nós estamos avaliando ainda, não é? Assim, a criação de pequenas categorias que serão atingidas ou não, não é? Pequenas em número, importantes todas são. Falando em número de atividade, né? E assim, às vezes pode gerar um desconforto interno dentro da própria classe de servidores. E isso, para que criar situações de conflito desnecessárias, quebrando a paz dentro da repartição pública? Então, me parece, presidente, que estamos aí diante de um quadro que só tem uma solução: rejeitarmos esse processo e discutirmos algum tipo de processo numa outra situação bem pré-definida, bem clara, com as cartas bem colocadas na mesa. Perfeito. Eu acho que você coloca bem, Paulinho. Na verdade, nós estaríamos... Não é o momento, né? Não é o momento oportuno para se discutir esse problema, devido a essa pandemia e essa falta de liberdade que nós estamos passando. Nós deveríamos até dar uma prioridade para a reforma tributária, dar uma prioridade para a reforma política, né? Que é muito importante, mas politicamente eles estão querendo fazer a reforma administrativa, que inclusive tem até um viés. Eu costumo dizer que tem até jabutis colocado, né? Porque eles falam até em reserva de mercado numa reforma administrativa. Esse é o lado econômico, né? Nós não estamos falando do lado econômico, estamos falando do lado administrativo. E como é que você pode fazer uma reserva de mercado? Então, tudo está girando para colocar a grande maioria das coisas para o setor privado. Então, nós ficaríamos, o setor público, com o Estado mínimo, né? E, na verdade, não é o povo vai ser prejudicado. Nós temos que mostrar para a população que nós não estamos só defendendo o servidor público, nós estamos defendendo o serviço público. Nós queremos melhorar o serviço público, mas para melhorar o serviço público, nós temos que ter condições de trabalho. E isso nós não estamos sentindo
e essa liberdade está saindo de nossas mãos, né? Está saindo das nossas mãos. Então, o que a CNSP está pleiteando, Paulinho, eu queria, e tenho certeza da sua participação, que já está acontecendo, e que o deputado, o que ele tem medo realmente é do voto, né, Paulinho? É do voto. Então, nós estamos mandando aquele trabalho da CNSP e mais todo o trabalho de cada entidade, nós temos que focar principalmente no deputado do seu estado, né? Então, nós estamos tentando fazer contato com todos os estados e hoje estamos fazendo com o Rio Grande do Sul com muito prazer e temos certeza que você, com a sua entidade, com a sua diretoria, pode fazer um trabalho, claro que com todos os deputados, mas principalmente com os deputados do Rio Grande do Sul, né? Para que eles se conscientizem da necessidade da revogação desse decreto, dessa PEC, ou então vamos alterar aquilo que é fundamental. E seria uma última hipótese, né? Se não houver possibilidade, porque existem as barganhas dentro do Congresso que nós conhecemos bem, né, Paulinho? E as barganhas podem chegar. E hoje está se montando uma base muito sólida do governo para permitir uma aprovação. Então, essa aprovação, pelo menos se acontecer, gostaria que não, mas pelo menos que ela fosse razoável e eliminando essas barbaridades que você apontou, que nós estamos apontando e que nós temos que nos unir para tentar segurar o principal. Esse é o nosso ponto de vista, Paulinho. Não, e é importante, assim, nos falarmos que estamos observando, felizmente, o trabalho bem feito de todas as grandes entidades, as confederações, as federações nacionais, né, todas convergindo para a necessidade de esclarecimento aos deputados. A nossa CNSP, sempre pioneira nas lutas, também fazendo esse encaminhamento. Nós aqui surgiu, uma questão de 2 semanas atrás, um trabalho de outdoors unificado, não é? Nós vamos ter quase 200 espalhados pelo Estado, colocado em pontos próprios, né, para o convencimento, da explicação. Nós temos alguns deputados que são reticentes a desistir desse processo constitucional, então ali vai se concentrar a tentativa do convencimento, não é? Nós temos um coletivo formado por 2 frentes de servidores, mais a União Gaúcha, são 3 entidades que reúnem um conjunto importante de sindicatos e associações, né? E uma das chamadas é essa, que o deputado parar para pensar. O deputado que votar contra o serviço público não vai voltar. Ele tem que entender o que está acontecendo. Muitos a gente teve relatos, né, de que, mas eu não li toda a PEC ainda e tal, porque a gente não estou nessa comissão, eu estou numa outra, eu tenho um outro trabalho em outro lugar, eu estou na outra PEC, né? Eu ainda não chegou a minha vez ainda, então eu estou recolhendo os informes, não tenho posição ainda, né? E até aí dizendo com sinceridade, porque quem conhece o trabalho dentro do Congresso sabe, né? Tem N comissões andando, N PECs e projetos andando, algumas impulsionadas com mais rapidez, outras com menos, e aí a assessoria tem que estar vigilante junto, né? Mais das vezes eles não conseguem acompanhar tudo, a assessoria que acompanha e dá a posição para ele, né? Porque já conversaram em certo momento sobre o assunto. Então, às vezes, as grandes questões podem passar de afogadilho, e isso não pode acontecer nesse caso. Não pode, né? não pode. O serviço público, sempre se tem um discurso fácil de dizer, não, é uma máquina inchada que não funciona, e coisa e tal, isso e aquilo. Ora, vamos avaliar o seguinte, presidente. A inovação tecnológica está fechando postos de emprego em todos os lugares, e no serviço público também. Né? Na repartição, o sujeito, aquele carimbando ali, coisa e tal, escrevendo à mão, né? Isso praticamente não existe. O serviço manual praticamente não existe. O processo dentro do judiciário, por exemplo, no meu estado, e aí eu posso dar um exemplo, né? Nós temos, eu acho que 2 milhões de processos já transformados em meio eletrônico, não tem uma folhinha de papel.
né? E outros 2 milhões sendo digitalizado para ser transformado também em meio eletrônico. Então, a estrutura física cartorária vai mudar, a organização de chefiar um cartório vai mudar, né? A forma de trabalhar dentro do processo mudou, né? Isso na repartição também está acontecendo. Aqui, recentemente, o governo do Estado aprovou na Assembleia Legislativa um projeto que altera o Estatuto do Servidor Público, né? Um regime jurídico único. Qual era o objetivo neste caso específico? Criar o processo eletrônico para a sindicância, para o processo administrativo funcional disciplinar. A primeira página já é de forma eletrônica e todas as intervenções de forma eletrônica. O banco, né, é o maior exemplo disso. Nós que somos um pouquinho mais antigos, íamos para uma agência de um banco que tinha 20 caixas, atendendo 200, 300 pessoas naquele salão, né? Hoje tem duas, três caixas especializadas para aquelas questões que necessariamente precisam da presença física da pessoa para uma eventual comprovação. O resto é tudo eletrônico, né? Isso na pandemia ficou claro. Os funcionários passaram a trabalhar em casa remotamente, cumprindo eletronicamente a distância, basearam-se as repartições. Então, assim, não precisa fazer a destruição do serviço público para aperfeiçoá-lo. A inovação tecnológica se encarrega disso. Poderemos muito bem prestar um bom serviço à população, né? Por isso, presidente, acho que vamos trabalhar, como estamos trabalhando, todos os emanados, né? Temos esse ato agora, 29, como falei, 29 e 30, preparando plenárias para uma grande paralisação nacional. Isso vai terminar acontecendo, porque os servidores estão se conscientizando disso. E a sociedade, com certeza, vai entender esse encaminhamento. Não é? E por isso que eu acho que vamos, com esse trabalho todo, conseguir avançar no convencimento aos deputados e estancar esse processo que ele é ruim, ele é nefasto para a sociedade civil brasileira. Perfeito, perfeito. Então, vamos nos unir cada vez mais, vamos trabalhar no sentido, inclusive quando você coloca bem que a tecnologia ela já fez automaticamente uma redução do número de servidores. Quando eles falam que está inchado, e você verifica e faz uma comparação de 10, 20 anos atrás, hoje, por 1.000 habitantes, o nosso nível é muito menor que todos os outros países. Outros países que têm 23% por 1.000 habitantes, nós temos 12%. Então, a máquina não está inchada. A máquina precisa, é aquilo que você falou no Rio Grande do Sul, precisa ser melhor avaliada, né? Precisa haver uma melhor avaliação. Isso nós concordamos, né? Mas não fazer aquilo que o projeto coloca. Então, vamos estar juntos, vamos estar unidos, vamos estar fortes para acompanhar isso de perto e fazer com que haja o respeito ao servidor público e ao respeito, acima de tudo, ao serviço público. Então, para finalizar, Paulinho, eu queria... Nós vamos fazer uma campanha que não tem nada a ver com esse projeto, mas queria o apoio de vocês, eu vou informar, porque você sabe que lá atrás a gente batalhou muito na PEC 555, que era um absurdo você, aposentado, continuar pagando aposentadoria. É o único país do mundo que acontece isso, né? E aqui em São Paulo nós temos um problema ainda maior, porque o governador ainda mostrando um déficit atuarial que não existe, mas ele apontou, ele ainda aumentou a contribuição, chegando a 16%. Então, para o aposentado e pensionista, é uma barbaridade total, né? É um confisco sem dúvida nenhuma, né? E nós estamos agora, porque você conhece que toda a questão pública, quando ela é apontada por mais de 20.000 pessoas, ela torna-se uma indicação que tem obrigatoriamente que ser julgada pelo Senado, né? pelo Congresso como um todo. Então, houve um servidor do Ceará, Paulinho, que me mandou dizendo que ele jogou esse problema para que houvesse uma reanálise do problema dessa aposentadoria de quem já está aposentado,
E ele conseguiu, e na verdade nós apoiamos, mais de 21 mil assinaturas. E, portanto, já existe um número, né? Se não me engano, é 17, que está dentro do Senado para rediscutir a matéria. E nós queremos fazer uma campanha, queremos do seu apoio para que a gente possa realmente mostrar para o deputado e para o senador que isso é uma necessidade, que o aposentado e pensionista, principalmente, não pode continuar pagando alguma coisa que ele já pagou a vida inteira, né? Então, eu queria um apoio teu também nessa campanha que nós vamos realizar. Tá, Paulinho? Perfeito, presidente. Vou aguardar o material, inclusive, para levar aqui para... Nós temos a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, né, que concentra um volume bom de entidades que se preocupam com a questão do aposentado, do pensionista e da contribuição esta que está errada, né? Isso é um enriquecimento sem causa para o Estado, porque a pessoa já contribuiu e ele está se completando de novo em cima desse processo, não é? E tem mais, não é? A gente verifica assim, é mais um deflator do tamanho da folha, né, de pagamento, numa época em que não há reajustamento salarial frente à inflação, e os aposentados, via de regra, têm dificuldades de saúde, né, no final da sua vida, excepcionalmente, a coisa piora mais ainda. Então, isso faz com que haja essa necessidade da gente poder enfrentar, né, com segurança, que tem que desmanchar essa contribuição. É um deflator de folhas, é só isso, é para diminuir a despesa, mais nada. Sem dúvida. Agora, o que já fizeram com os benefícios, as pensões tiveram valores reduzidos, ou o prazo de concessão diminuído em função da idade da pessoa que vai herdar aquela pensão, que o próprio servidor fez a contribuição pensando que aquilo já iria acontecer, né? Então, tem muitas coisas assim, mal colocadas. Eu acho que essa iniciativa legislativa que chegou aí vem um bom tempo, já tem uma ou outra decisão judicial, que a gente tomou conhecimento. Petrolina teve uma há pouco tempo atrás a respeito da contribuição em cima dos aposentados, né, dizendo que era inconstitucional aquela contribuição, disse em sede de justiça de pequenas causas, né? Então, nós vamos vendo até que ponto ela vai se manter, porque é pioneira, uma das pioneiras, né, para que o movimento nacional dos servidores tenha conhecimento e possa se apoiar desse trabalho aí também de lá que surgiu em Petrolina, né, uma prefeitura do interior lá de Pernambuco que teve uma decisão, né, favorável ao aposentado. Presidente, estamos à disposição, sim, vamos trabalhar, vamos levar adiante essas bandeiras. Muito bom, muito bom. Paulinho, eu quero agradecer a sua participação. Fiquei muito feliz de lhe ver novamente, pelo menos virtualmente, mas lhe vendo, né? Essa amizade continue muito forte e tenho certeza que continuará, porque nós temos os pensamentos iguais e temos uma linha de conduta que é parecida, né? Então, queria me associar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de lhe homenagear. E quero que você me informe, ou o teu pessoal me informe qual a data para que a gente possa realmente estar junto contigo, pelo menos virtualmente, pelo menos espiritualmente, lhe dando um abraço merecido pela essa homenagem que o Legislativo vai lhe fazer. Então, que Deus te abençoe e que você continue com essa batalha, sendo o servidor público que você é. Um grande abraço, Paulinho. Grande abraço, meu presidente. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico lisonjeado em receber essas expressões de carinho, né? E a gente está cumprindo o nosso papel, buscando cumprir, né? Sabe que as condições humanas elas influenciam bastante, né? E às vezes atrapalham um pouquinho, mas a nossa dedicação tem sido nessa linha. Há poucos dias uma colega perguntou, né, se eu estava aposentado ou não. Eu disse, olha, eu estou há 2 anos, mas continua na associação. Eu gosto do que eu faço. Quando vocês me quiserem lá, eu vou ficando, né? Porque a gente tem essa vocação, né? E está numa fase importante,
de defesa de direitos, não é? E eu acho que qualquer alteração pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho. Sou pelo processo democrático, renovação, mudança, sem dúvida, não é? Mas também, se a gente puder concluir algumas coisas que estão sempre andando proximamente da gente, então fica bem, né? E esse esforço todo, né, fez com que houvesse essa ideia que foi levada por meus colegas para a Assembleia Legislativa, acatada e acolhida por uma deputada, virou proposta de mesa, passou, foi aprovado, teve data marcada, só não pôde porque a deputada tinha um problema de saúde e ficou remarcado, então, para o segundo semestre. Nós estamos verificando com cerimonial qual será a data para repassar novamente para os colegas, para os amigos, para as entidades amigas, né? E, enfim, dar o conhecimento, porque eu penso assim que uma ideia como essa, que foi adiante, mais do que uma pessoa, é um momento que ela chega bem porque ajuda o serviço público, não é? É o próprio parlamento reconhecendo que, quem sabe, uma pessoa ajudou no serviço público, né? Isso mostra que o serviço público não precisa ser atacado do jeito que está sendo atacado. Então, presidente, eu lhe agradeço muito, né, a sua manifestação de carinho, né, e com certeza vamos procurar saber a data certa, avisá-los, avisar todos, né, e vamos lá receber essa honraria, né, que nos deixa muito feliz, Há pouco o presidente deve ter percebido que eu tive uma dificuldadezinha aqui de me movimentar, então deixa eu falar só rapidamente uma coisa antes do presidente encerrar. É um aposentado antigo, como eu estou na recepção, ele veio para o gabinete dentário, né, me viu que eu estava falando, me abanou assim, e na saída ele queria falar comigo, aí eu pedi para ele esperar, porque eu estava gravando aqui a matéria, né, e ele tinha horário para viajar e não podia. A moça me passou o bilhetinho aqui, a colega me explicando, né? Então, vê, a gente tem esses gestos espontâneos de carinho. E eu estava olhando assim, lembrando, esse colega, na verdade, é colega 2 vezes, presidente. Por isso que eu estou quebrando o protocolo para falar isso. É colega 2 vezes. Ele tem 80 anos. Ele foi colega de ginásio comigo. Ele era jockey, era maior de idade, era jockey, estudava de tarde conosco porque ele tinha que correr, né, as corridas do hipódromo à noite. Então, e depois disso, ele fez concurso para o judiciário e foi a comissário de menores. Então, é uma pessoa antiga, né, está morando no interior, antiga no relacionamento com a gente. Ele me viu, queria conversar comigo, matar a saudade, cumprimentar, e não dava, porque aqui nós estávamos, né, com compromisso oficial em andamento. Mas foi isso que aconteceu naquele momento, e eu fiz questão de registrar agora, até com uma homenagem, né, ao respeito, assim, das pessoas que continuam querendo bem a gente, apoiando, ajudando nas nossas lutas, né? Ele é um que tem apoiado. Muito bom, muito bom. Por isso que gratifica o nosso trabalho, né, Paulinho? Verdade. Gratifica o nosso trabalho, sem dúvida. Grande abraço. Tudo de bom. Deus te abençoe. Tá? Muito obrigado por tudo. Tudo de bom. Vamos juntos. Vamos nos ver proximamente aí. Se Deus quiser. Parar de incomodar. Valeu. Valeu, obrigado. Um abraço, Paulinho. Um abraço, senhor.